Em 12 largadas, Bortoleto perdeu 16 posições na primeira volta. Hülkenberg perdeu 34. Isso não é azar, é uma falha técnica crônica que a Audi ainda não resolveu. Se você quer entender por que esse problema vai de turbocompressor até política de bastidores, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora. Gabriel Bortoleto cansou do discurso corporativo polido e mandou a real sobre o verdadeiro sofrimento que tem enfrentado nas pistas em 2026. O que muitos pensavam ser fase natural de adaptação de um estreante revelou-se um colapso técnico estrutural profundo, decisões de engenharia altamente questionáveis, um motor que nasce com déficit assustador e uma guerra política nos bastidores do paddock que pouca gente está conseguindo enxergar por completo. O dado é frio, incômodo e acende um sinal vermelho enorme na fábrica de Nürburgring. Em 12 largadas disputadas até o momento, Bortoleto acumula um saldo negativo de 16 posições perdidas logo na primeira volta. É impossível construir um campeonato sólido quando você passa o tempo todo reconstruindo o que perdeu nos primeiros metros. E não pense que o problema está nas mãos do piloto. Quando olhamos para o outro lado da garagem, o cenário é ainda mais grave. Nico Hülkenberg acumula um saldo negativo bizarro de 34 posições perdidas nas largadas ao longo da temporada. Isso não é erro humano. Não é falta de reflexo. É uma falha institucional crônica da própria Audi, e a teia de informações por trás desse fiasco técnico é muito mais espinhosa do que as manchetes convencionais revelam. Perder posições sucessivas logo na abertura da corrida não é apenas um detalhe estético ou questão de orgulho ferido. Na Fórmula 1 moderna, isso destrói completamente qualquer planejamento estratégico de pneus e gerenciamento de energia. O próprio Bortoleto cobrou publicamente a equipe por mais constância, classificando esse cenário de forma que não deixa espaço para interpretação suave. No GP do Japão, o brasileiro largou em uma excelente 9ª posição, dentro da zona de pontuação, e foi engolido pelo pelotão, cruzando a primeira curva em 13º. Na corrida sprint de Barcelona e em Silverstone, o filme se repetiu com quedas bruscas de 5 posições que jogam qualquer chance de resultado positivo no lixo antes de a corrida realmente começar. Esse recuo forçado obriga os pilotos a gastarem toda a energia da bateria e a fritarem os compostos nas 10 voltas seguintes apenas para tentar recuperar o terreno perdido. O carro sai da janela ideal de funcionamento e a corrida se transforma num endurance de gerenciamento forçado, onde o piloto perde a essência do pisar fundo porque passa o tempo inteiro administrando o superaquecimento dos componentes periféricos. Por que isso acontece de forma tão repetitiva? É aqui que entramos na engenharia pura por trás do caos. Há um rumor consistente circulando no paddock de que o sistema de embreagem manual da Audi tem uma tolerância térmica muito baixa, fazendo com que o ponto de fricção mude drasticamente entre a volta de apresentação e o momento real da largada, deixando os pilotos completamente vulneráveis exatamente quando mais precisam de previsibilidade. Para compreender o fiasco das largadas, é preciso analisar a arquitetura que a Audi escolheu para a unidade de potência. Com a mudança radical das regras de 2026, a FIA removeu o MGUH, o sistema responsável por recuperar a energia térmica dos gases de escape e que, crucialmente, eliminava o chamado turbolag, aquele tempo morto entre o piloto pisar no acelerador e o motor entregar a potência máxima. Sem o MGUH, os engenheiros da Audi tomaram uma decisão ousada e extremamente agressiva. Projetaram um turbocompressor muito maior do que os dos rivais. No papel, uma turbina maior aumenta o fluxo de ar em alta rotação e entrega mais velocidade final nas retas longas. Na prática de pista, isso se transformou num calcanhar de Aquiles difícil de contornar. O turbo grande da Audi demora muito mais para encher. O carro comporta-se como um veículo de categorias de base, pesado, com aderência mecânica aceitável, que até permite algumas derrapagens controladas, mas se carece totalmente daquele soco imediato de torque na saída da largada. A FIA percebeu o tamanho do problema antes do início do campeonato e introduziu uma contagem de 5 segundos antes das luzes se apagarem, para que os pilotos pudessem elevar as rotações do motor e pressurizar as turbinas manualmente através do acionamento do turbo. Para a Audi, esses 5 segundos não são suficientes. Enquanto os carros equipados com o motor compacto da Ferrari conseguem uma largada limpa e imediata, os pilotos da Audi sofrem com um atraso de resposta brutal. Se o piloto tenta forçar a saída sem a pressão correta do turbo, o software de proteção do motor entra imediatamente em modo anti-stall no meio do grid, o que representaria um risco de acidente severo a mais de 200 km por hora com carros vindo por trás em alta velocidade. É uma briga de foice no escuro, onde os engenheiros subestimaram o impacto prático da remoção da eletrônica auxiliar que nos anos anteriores mascarava exatamente esse problema. E aqui o problema de pista se conecta diretamente à política de bastidores. Os resultados do programa ADU da FIA, que monitora e concede auxílio a fabricantes com motores severamente deficitários, trouxeram a público uma realidade humilhante.
O motor de combustão interna da Audi está tão atrás dos concorrentes que a federação foi obrigada a conceder 2 atualizações extras de desenvolvimento até o final do ano. O próprio Binotto abriu o jogo e admitiu publicamente que a equipe perde mais de 1 segundo por volta, dependendo do circuito, puramente por déficit de potência e eficiência térmica. Não é exagero jornalístico, é a dura realidade confirmada pela chefia do projeto. Há boatos consistentes no paddock de que a Audi estaria escondendo entre 25 e 30 cavalos de potência por pura precaução, operando com mapas de motor extremamente conservadores para evitar que o motor imploda por causa das vibrações geradas pela turbina superdimensionada. E a dimensão política desse problema também não pode ser ignorada. Punir a Audi com quebras constantes ou forçar uma mudança drástica de regra de última hora criaria um problema comercial gigantesco com as transmissões de televisão, já que a marca alemã é exatamente o grande nome de montadora que a categoria precisava para validar as novas regras de 2026 perante o público e os patrocinadores globais. Por isso a FIA equilibra a situação, concede as atualizações do ADU e a equipe corre contra o relógio para tentar redesenhar o sistema de admissão sem precisar refazer o chassi inteiro. É uma corrida dentro da corrida, travada em Nürburgring enquanto Bortoleto tenta sobreviver ao bolo do pelotão intermediário semana após semana. O mais incômodo de tudo é que o brasileiro está executando sua parte com precisão, e o projeto inteiro ainda não entrega a ferramenta que ele merece para mostrar o que realmente pode fazer na Fórmula 1. Bortoleto está plantando a semente para uma revolução interna na Audi. Ou estamos prestes a ver um projeto bilionário implodir antes de mostrar a que veio? Comenta aqui embaixo o que você acha. E se você quer continuar acompanhando essa crise técnica e política semana a semana, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Porque essa história ainda não chegou na metade, e os próximos capítulos podem ser os mais pesados de todos.